A paz esteja com todos. Bem-vindos ao quadro. Todos podem perguntar. Parte 7. Convido os demais irmãos e irmãs a perguntarem também. Envie suas perguntas nos comentários e serão respondidas à luz do Evangelho e das profecias. Hoje a pessoa anônima escreveu. Primeira pergunta. Sobre o sábado, muitos dizem que este mandamento é só para os israelitas, a lei muda então para os gentios? Com relação a este mandamento não muda. Porque os dois povos foram feitos um só. Mais adiante neste vídeo vamos demonstrar isto no exemplo de Cornélio. Porém temos que prestar muita atenção no versículo que vamos ler agora. Hebreus 7 verso 12. Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente, ocorre também mudança de lei. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Está aqui um bom exemplo. Na primeira aliança só podia exercer o sacerdócio os filhos de Levi. Na segunda aliança todos que creem e aceitam os mandamentos do Filho do Homem podem exercer o sacerdócio. Porque para isto todos foram comprados. Confira. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Apocalipse 1 verso 5. Então devemos prestar muita atenção porque as mudanças foram feitas para engrandecer a lei, e não diminuir. Mais uma prova do engrandecimento da lei em Mateus 5 verso 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. A lei nunca mudou e nunca mudará. Porque seu dono é imutável. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tudo começa em Abraão e tudo termina em Abraão. Digo isto com relação ao plano da salvação. A promessa foi feita a Abraão, o Messias foi prometido a Abraão e voltará para reinar no trono de justiça de Davi e reinará na casa de Jacó seu pai. Seu reino é eterno e não tem fim. O Deus dos espíritos dos profetas abençoou Abraão dizendo. Gênesis 12 verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Continua a explicação. Vamos ouvir o testemunho do Messias e o que ele diz a respeito disto. Quando seus inimigos lhe perguntaram: Quem é teu pai? Mateus 22 verso 31. E, com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim, dos que vivem. Continua a explicação. Agora quem nos fala na segunda aliança é o mensageiro conhecido como Paulo. Romanos 2 verso 27. E aquele que é, por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará-te, que, mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus.
Uma nota explicativa: não consta nas escrituras dos profetas, nem na primeira e nem na segunda aliança, que o Criador ou seu Filho fizeram aliança com o judeu. Porque este nome não existe nas escrituras dos profetas que está na Bíblia, que por sua vez foi traduzida da Torá. E a Torá não tem J. Sem dúvida a aliança foi feita com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, com o povo de Israel. Se alguém quiser que eu acredite que a aliança foi feita com os judeus, tem que me provar e explicar por que não tem J e nem C no hebraico quadrático, através dos textos lidos. Nas escrituras dos profetas já podemos compreender que o povo do Criador é o povo de Israel. E o povo de Israel não é aquele que é de sangue, mas sim é aquele que é de espírito. Que espírito? O espírito da unidade, que é o Espírito de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que enviou seu filho para buscar e salvar os filhos de Abraão. Como já foi dito, os filhos de Abraão não são somente os de Israel, e sim qualquer um de qualquer nação que receber e crer no Filho do Homem, e crê naquele que o enviou. Todos que declaram que têm esta fé têm por obrigação de guardar o decreto do Pai, que é o mesmo decreto do Filho. Confira João 12, verso 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. O próprio Filho já nos disse quem o enviou e para quem o enviou. Mateus 15, verso 24. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais provas. Lucas 19, verso 9. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, mediante todos estes textos, agora eu posso dizer a mesma coisa que disse sobre os judeus: que o Deus de Abraão, o Elohim de Israel, não fez aliança com o gentio. Mas naturalmente somos filhos criados que precisamos reconhecer o Deus de Israel, que abençoa qualquer um, em qualquer país que obedeça suas leis através do seu Filho, que é seu único intercessor entre Deus e os homens. E também reconhecer aqueles que o Filho do Homem santificou e enviou. Me refiro aos 12 apóstolos, e entre eles o nosso mensageiro, que é conhecido como Paulo, mas em hebraico é Shaul Hashalia. E o mensageiro Paulo nos ensina exatamente o que o seu Senhor mandou nos ensinar no livro de Hebreus. Confira Hebreus 4, verso 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quero chamar a atenção que o mensageiro Paulo fala de um povo, e o Messias falou também que é um só rebanho e um só pastor, e Paulo disse em Efésios 4, verso 4, que é um só corpo e um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Ele disse isso porque aprendeu com o Messias sobre a unidade, aonde ele orou pelos seus discípulos em João 20, verso 17. Então agora podemos entender que é um só povo, como também um só Salvador e um só Deus. Diante da verdade da unidade eterna caem por terra as mentiras dos religiosos, inventores de mentiras. Vamos comparar os textos que já lemos com os que serão lidos agora. Quando o Messias diz: Eu sou a videira verdadeira. Confira
João 15 verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Explicação. O pai é o agricultor, o filho é a videira, e os israelitas são os ramos. Lembre-se do texto já lido que ele declara que veio somente para o povo israelita. E os ramos cortados são os israelitas desobedientes. E então aparece a oportunidade para os gentios. Um bom exemplo para compreender isto é Cornélio, que era um gentio e estava separado da comunidade de Israel. Mas foi agraciado com a salvação porque era justo. E assim todo gentio que quer se salvar tem que se tornar Israel através do enxerto. Essa foi a figura de linguagem utilizada pelo Salvador. E do mesmo jeito que eles foram cortados para ser colocado outro ramo no lugar, assim acontecerá com os gentios que não quiserem obedecer. E o mensageiro conhecido como Paulo avisa sobre isso. Confira. Romanos 11 verso 11 ao 24 em diante. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Recomendo que leia o texto todo e assim terá o conhecimento necessário para o melhor entendimento. Quero chamar a atenção dos irmãos para o que disse o Messias. João 14. Verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Note que ele disse: na casa do meu pai. E não nas casas do meu pai. Preste atenção que é um só Deus. Um só Salvador. Um só povo e uma só árvore da vida. A qual estava no jardim do Éden e agora está na cidade celestial. A nova Jerusalém descida do céu. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Malaquias 3 verso 18. Deus jurou na sua ira que aqueles que não creem no sétimo dia, o dia santo e glorioso do Senhor, não entrarão no descanso. Vê em Hebreus 4 verso 9. Agora me sinto à vontade para dizer que os que recusam o descanso do sétimo dia para guardar o domingo receberão tormentos em vez de descanso. E para terminar vamos ouvir do próprio Messias se ele é Senhor do sétimo dia ou do domingo. Se soubessem o que quer dizer esta passagem das Escrituras: mais do que os vossos sacrifícios, quero a vossa misericórdia. Não teriam condenado quem não tem culpa. Porque eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do próprio sábado. Marcos 2 verso 23. Lembrando que o sétimo dia compõe os 10 mandamentos e é um decreto eterno. Está também na cidade eterna, a nova Jerusalém, confira. Porque, como os novos céus, e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne.
Isaías 66 verso 22. Quero comunicar à pessoa que enviou as perguntas que foi necessário fazer uma resposta abrangente e com detalhes, para provar que não há duas leis, uma para cada povo específico. Pelo contrário, é como disse o Salvador: um só rebanho, um só pastor. A continuação deste vídeo, com as demais perguntas, será postado em breve neste canal. A paz esteja com todos. Amém.